Processo 9 da pauta. Continua com a palavra o conselheiro Walter Albano. Senhor presidente, trata-se de pedido de rescisão formulado pelo senhor Valdir Pereira de Castro Filho, ex-prefeito de Santo Antônio de Lavegé, visando rescindir acordo 268/2021, que julgou procedente representação de natureza interna e determinou a restituição dos valores pagos referentes a juros e multa decorrentes do atraso na quitação de faturas de energia elétrica e de telefone da Prefeitura, exercício 2017 e 2018. Como fundamento para o pedido rescisório, o requerente alegou violação literal do dispositivo legal diante da falta de identificação de todos os responsáveis pelas irregularidades sancionadas e da respectiva individualização de suas condutas. Requereu ainda a procedência do presente feito, além da concessão de efeito suspensivo para evitar o protesto de seu nome, antes de que seus argumentos sejam analisados. Nesse contexto, admitiu o pedido de rescisão e concedeu efeito suspensivo, principalmente pelo fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação presentes nos autos. O Ministério Público de Contas opinou pelo conhecimento do pedido de rescisão e pela não concessão do efeito suspensivo e a síntese do relatório, senhor presidente. Em discussão? Não havendo discussão, em votação, o conselheiro Walter. Senhor presidente, pois não. Estou sendo informado que há um segundo relatório e que este deve ser lido, com a vossa permissão. Perfeitamente. Com a palavra, Vossa Excelência, para... Trata, então, de pedido de rescisão, que julgou procedente a representação da natureza interna e determinou o senhor Valdir Pereira, ex-prefeito de Santo Antônio de Lavegé, a restituição de valores pagos a título de juros e multas decorrentes de atraso na quitação de fatura de energia elétrica e telefone da Prefeitura. É o mesmo? Argumentou o requerente que houve violação do dispositivo legal, visto que, ao responsabilizar, esse tribunal estabeleceu nexo causal entre o dano e a sua conduta, sem que fossem identificados todos os servidores envolvidos no ato irregular. No relatório técnico de recurso, a CERU manifestou-se pela improcedência do pedido rescisório, o Ministério Público de Contas opinou pelo conhecimento e pela improcedência do pedido de rescisão e agora completa o relatório, senhor presidente. Em discussão? Não havendo discussão, em votação, conselheiro Walter. O pedido de rescisão não deve prosperar, pois, ao contrário do alegado, restou evidente a responsabilidade do requerente quanto ao pagamento indevido de juros e multas. Em que pesa os argumentos dele quanto à ausência de individualização de sua conduta por parte desse tribunal, verifico no processo que ele era o ordenador de despesas e responsável pelos citados pagamentos, não havendo nenhum documento que comprove a participação de outros servidores. Logo, esclareço que, no caso em exame, restou clara a omissão do gestor em adotar medidas para quitar tempestivamente
as faturas de energia elétrica e telefone, os quais resultaram em prejuízo aos cofres públicos. Quero dizer, senhor presidente, senhor procurador-geral, senhores conselheiros, que esse assunto ele parece pequeno, mas ele sempre me chama muita atenção. É meu dever, e eu faço isso, verificar se, de fato, a autoridade política gestora é também a autoridade administrativa que responde pelo assunto. Como é um município pequeno, embora lindíssimo, mas é pequeno, e não em território, em economia, então, o prefeito exerce as duas funções, não só de prefeito político, prefeito gestor, mas também de ordenador de despesa, então são 3. E, neste caso, infelizmente, diria, ele é o responsável, porque se houvesse uma delegação e constasse do processo, quem cuida e ordena essa despesa é o secretário de administração, era ele que estaria aqui respondendo. Aí é que está, e Vossa Excelência testemunha, senhor presidente, o quanto a gente orienta as pessoas políticas, gestoras, no sentido de fazer a gestão maior, mas deixar as pessoas administrativas cuidarem desse cotidiano. Eu entendo, é um cotidiano. Só que esse assunto está num contexto de uma prática política de não se gerenciar as responsabilidades, as despesas e os seus prazos certos. É uma espécie de uma cultura de que deixa depois a gente ver. Dá nisso. Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e voto no sentido de julgar improcedente o pedido de rescisão, mantendo a íntegra do acordo 268-2021. É a síntese do voto, senhor presidente. Senhores conselheiros que votam de acordo com o voto do conselheiro relator, permaneçam em silêncio. Com a palavra, o conselheiro Valdir Teis. Obrigado, senhor presidente. Eu já antecipo que eu acompanho o relator, mas o que ocorre aqui, conselheiro Walter? Ele disse que não foi ele que causou o dano, mas também não indica quem foi que era responsável. E Santo Antônio, infelizmente, eu fui relator 2 anos, e uma coisa que me chamou muita atenção, por 2 anos não foram recolhidas as contribuições da Previdência, nem patronal e nem as dos servidores públicos. Então, uma coisa que falta aqui, precisa de Vossa Excelência sempre bater em cima, planejamento estratégico, e adotar, que foi passado para a aquela sugestão de Vossa Excelência de propor uma lei específica para definir serviços ou as responsabilidades de cada agente que atua na colaboração com o prefeito. E disse o conselheiro Walter agora, quem que administrativamente faz isso? Então, aqui se vê também a ausência de controle interno. Agora, não se sabe se, de repente, o controle interno também não foi impedido de atuar. Porque nós temos casos, eu tenho batido bastante em cima disso, e tenho casos de saber, pelo representante da associação deles, que tem município que o prefeito não deixa atuar. Mas aí vem uma questão de comportamento, conselheiro Walter, dos controladores. O controlador tem que auxiliar o prefeito e não ser o policial contra o prefeito. Ele é controlador do município e tem que orientar o máximo que puder para poder fazer as coisas certas e dar nisso. É uma pena, porque traz problemas para o município de ordem, às vezes, desse problema perdurar por 10, 12, 15 anos a solução dele. Esse caso da Previdência Social do município é um desses. Então, esse é um município que precisa de um planejamento estratégico urgente, mas quem fizer o planejamento, que entenda o porquê do planejamento. Não adianta ter uma peça lá apenas figurativa e nada que se siga a peça, por exemplo, nada siga, né? Então, acho que é necessário, Vossa Excelência tem a razão, tem que insistir muito, até porque vimos ontem na palestra feita pelo ministro Augusto Nardes, da importância do planejamento estratégico. É o que falta, é planejamento. Conselheiro Walter, que Vossa Excelência também é um grande defensor do planejamento. Mas eu acompanho, lógico, o relator, como eu já disse no início. Obrigado. Muito bem, conselheiro Valdir Teis. Inclusive, só para efeito de registro, né, essa proposição de Vossa Excelência já está atendido no nosso GPE, né? Nós vamos implementar de 12 anos
e para este ano está previsto uma meta de 86 municípios, já há a previsão de treinamento de 2 técnicos da Prefeitura para dar continuidade nesse trabalho. Então, para que não haja esse problema de ter um documento, apenas um papel, que fica dentro da gaveta e não se executa. Então, nós precisamos de um planejamento, mas precisamos também do fazejamento, né, da execução desse planejamento. Mas o tribunal está cuidando disso também. Pois é, com a palavra que você volta. Embora esteja em votação, eu peço permissão a Vossa Excelência, só para ir ao encontro do conselheiro Valdir Theis e de Vossa Excelência, fazendo um registro. Como eu disse aquele dia aqui, acho que penúltima sessão, é nosso dever receber a autoridade política e procurar orientá-la naquilo que a gente consegue fazer e que ela tenha à disposição aquela autoridade para recepcionar. Fui visitado, então, pelo prefeito de Salto do Céu. E eu disse, prefeito, cidade pequena, muito linda também, águas maravilhosas, né? Eu disse, prefeito, eu vou falar de coisas simples para Vossa Excelência. Acho que Vossa Excelência vai sair daqui meio assim. Por que esse conselheiro falando essas coisas? Falei, prefeito, a administração pública é formal. Tudo que o senhor for fazer, formalize. Se o senhor for autorizar uma máquina que trabalha a manutenção ou abertura de estradas para passar uma semana numa comunidade, manda baixar uma ordem de serviço. Se o cidadão vai a Cuiabá resolver tais coisas, uma ordem de serviço. Se tem o secretário de Finanças e de Administração, que são os responsáveis, baixe o decreto delegando. E faça o mais fácil, prefeito. Coordene tudo isso, receba relatório, acompanhe, que é o que o ministro lecionou em grandes valores, coisas simples, né? E ele agradeceu e tal, olhei assim para ele e falei, será, né? Mas espero que ele faça isso. Confiei nele, parece ser boa pessoa. Mas, assim, e direi um pouco amanhã, no nosso encontro, façam coisas simples, façam com ciosidade. E aí o prefeito faz o melhor, vai articular em Brasília, em Cuiabá, onde quer que seja, grandes empresas para ir para o município, dinheiro para realizar obras e relatórios que podem ser diários de como estão funcionando as coisas. Se nós fizermos isso como secretário de Fazenda do Estado, com essas contas todas, não é possível fazer em Santo Antônio do Evergé, em Salto do Céu? É isso, presidente. Desculpe. Muito obrigado. Ok, isso, a contribuição excelente, a vossa e do conselheiro Valdir Theis. Então, os conselheiros que votam de acordo com o voto do conselheiro relator permanecem em silêncio. Aprovado por unanimidade, processo 5.908, dígito 0 de 2022. Relator conselheiro Walter Albano, acordo 352 de 2022, resumo de emenda. Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Evergé, pedido de rescisão proposto em face do acórdão 268 de 2021, improcedente, publique-se.